Ó, e hoje é quarta-feira, tanto no horário do almoço, para quem está assistindo o programa nesse instante, nesse momento pela TV MC ao vivo, Casa das Sopas, no Balneário Camboriú. Ou para você que está assistindo a reprise nesse instante, confortavelmente aí na sua casa. Ainda há tempo, né, que o programa começou, o programa da noite, a reprise, 19 horas e 45 minutos, termina por volta das 8h30 da noite, e aí você pode sair de casa também com tranquilidade, deixa o carro na garagem e vá a pé para fazer uma caminhada até a Casa das Sopas, e depois de jantar você retorna para casa fazendo a digestão numa caminhada, dependendo... Né? Se mora no balneário, se morar muito longe aí não dá, né? Claro que não. Casa das Sopas do Balneário Camboriú, na Avenida Brasil, 1415, um bom reduto, um bom local para você ir com a sua família, ir sozinho, com seus amigos, fazer uma festinha do pessoal que trabalha com você também. A partir das 19 horas é servida a janta e a partir das 11 horas o almoço de segunda a segunda, com exceção no horário do meio-dia dos domingos. Olha aí a Estátua da Liberdade, um dos principais pontos turísticos de Nova York, foi fechada ontem por conta da paralisação que afeta, está pensando que é só no Brasil, lá também, servidores públicos americanos. A falta de acordo entre democratas e republicanos para aprovação de um orçamento é a causa do problema. Turistas e visitantes que foram conhecer a Estátua da Liberdade em Nova York nesta terça-feira tiveram de voltar para casa frustrados. Apenas este aviso revelava o motivo do fechamento, a paralisação em parte dos serviços públicos dos Estados Unidos. Um dos principais pontos turísticos da cidade e símbolo dos americanos acabou sendo afetado pela falta de acordo entre democratas e republicanos no Congresso, que não conseguiram um entendimento sobre o orçamento do país. A Liberty Island, ilha na qual está erguida a estátua e onde fica parte dos parques nacionais de Nova York, deve permanecer fechada sem previsão de abertura. Dezenas de barcos de passeio que fazem a travessia ficaram parados no cais. Alguns turistas que compraram os bilhetes para a visitação no dia anterior pela internet ficaram indignados. A Estátua da Liberdade, que recebe mais de 8.000 pessoas por dia, nesta terça-feira foi vista bem de longe pelos visitantes. Eu só quero fazer um reparo aqui na observação que eu fiz instantes atrás, se vocês me permitirem. Quando eu falei aqui dos policiais, é que o policial também é um servidor público e que muitas vezes também precisa fazer as suas reivindicações, o seu protesto, fazendo a sua greve, como a gente tem acompanhado em várias partes, aí, em vários estados do Brasil. Então ele é um servidor público também, recebe ordem, ele vai lá para coibir. Muitas vezes, infiltrados entre os professores, tem os bagunceiros, tem os desordeiros. Aí para colocar a ordem na casa também, para não acontecer atos de violência e quebra-quebra nas ruas, no caso específico do Rio de Janeiro. Agora, político, meu amigo, é o seguinte, eu falei na rádio na manhã de hoje e quero falar aqui de novo. Dos 18 aos 65, eu nunca deixei de votar. Sempre votei, inclusive saindo de uma cidade para outra, de um estado para o outro, para depositar o meu voto. Nunca votei branco e nunca anulei o meu voto. Estou pensando seriamente no ano que vem em votar, sabe em quem? Ninguém! Esse é um candidato que vai ser lançado no ano que vem. Olha, um relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas mostra que em cada 8 pessoas no mundo, preste bem atenção, 8 pessoas no mundo, em cada 8, uma dessa vai estar passando fome. Olha só a situação. E a África subsaariana, ela é a região mais atingida pelo problema. Vamos acompanhar. O número de pessoas que passam fome no mundo caiu de 868 milhões para 842 milhões. Os dados são da ONU e comparam o biênio 2010-2012 com o de 2011-2013. A conclusão é que 1 em cada 8 pessoas no planeta passa fome. O crescimento econômico dos países em desenvolvimento melhorou o acesso aos alimentos, destaca o relatório chamado O Estado da Insegurança Alimentar no Mundo, produzido pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. Mas na África a situação ainda é grave, principalmente no território subsaariano, com 24,8% dos habitantes sem acesso à comida. De acordo com o documento, a grande maioria da população que passa fome vive em países em desenvolvimento, enquanto 15,7 milhões estão nos países desenvolvidos. Na América Latina, na Ásia Oriental e no Sudeste Asiático, foram registrados os avanços mais importantes para reduzir a subalimentação. Com o atual panorama, a meta fixada em Roma em 1996 na Cúpula Mundial sobre a Alimentação não poderá ser cumprida.
O objetivo era reduzir à metade, até 2015, o número de pessoas com fome no mundo. Para atingir o estabelecido no encontro, o número de pessoas com fome nos países em desenvolvimento teria de cair para 498 milhões até o ano que vem. Eu vejo, o Brasil ainda, né, Dom Elias, que acabou de chegar agora, está bem sentadinho, confortável, né? Está digerindo o almoço dele agora, fazendo a digestão. O Brasil é um país abençoado. Não temos tsunami, terremoto, maremoto, de vez em quando tem alguma coisinha aí, um tornadozinho que aparece, né, no interior de São Paulo, o tornado o Catarina, que há alguns anos aconteceu aqui no nosso estado também, mas aqui tem de ruim o que não tem lá muitas vezes. Aqui nós temos a raça triste de políticos, lá eu não sei se tem, mas lá se mata a toda hora e a todo instante, e muita gente que morre de fome, que passa necessidade, que vive na mais completa miséria. Aqui no Brasil tem fome, tem miséria, tem gente pobre, claro que tem. Mas o que tem de políticos sem vergonha e à toa nesse país, não tem tamanho. Pode falar. Acho que essa tua ida ao trono durante a madrugada deixou bastante revoltado. Eu estou indignado. Essa falta de sono aí. Eu quero falar aqui, Lacerda, do Papa Francisco. O Papa Francisco exigiu reformas na igreja. Está certíssimo o Padre Francisco. Está muito certo o Padre Francisco. A nossa Igreja Católica precisa, sim, passar por reformas e reformas profundas. Quem está falando isso é um católico, não um praticante. Ele que admitiu ter pensado por instantes, antes de assumir o posto de chefe do catolicismo, o chefe da Igreja Católica, comanda um conselho com 8 cardeais de 5 continentes a partir da terça-feira. E um detalhe, é tudo gente escolhida pelo Papa Francisco. Vai daí que dá até para garantir que vamos ter, e sim, reformas profundas no seio da Igreja Católica. E são reformas necessárias. O Papa Francisco deu início esta terça-feira a um conselho com 8 cardeais de 5 continentes para discutir a necessidade de reformas. A reunião de 2 dias começou depois que o pontífice afirmou em uma entrevista ao jornal italiano La Repubblica que a Igreja Católica é muito vaticanocêntrica. Ele pediu que a instituição se comprometa mais com o mundo moderno. Falou que os líderes da religião têm sido narcisistas, amantes da adulação e excitados de forma negativa pelos cortesãos. E declarou que a corte é a lepra do papado. O Santo Padre também revelou na publicação que considerou por alguns instantes a possibilidade de rejeitar o cargo no momento em que foi eleito, mas disse que logo fechou os olhos e foi preenchido por uma luz. Ainda nesta terça-feira, o Instituto para as Obras de Religião, conhecido como Banco do Vaticano, publicou pela primeira vez suas contas. O resultado apresentado foi de um lucro líquido de 86,6 milhões de euros em 2012. 4 vezes mais que em 2011. E uma outra notícia tomou as manchetes internacionais. O Papa aceitou a renúncia do bispo irlandês William Lee, que em 2010 admitiu ter protegido um padre pedófilo. Uma coisa é certa, hein? Se eles não derem fim no Papa, como aconteceu com o João lá, o João Paulo I, lembra dele? Em 30 dias deram um jeito dele na cúria lá no Vaticano. Eles dão um jeito sim, quando a coisa não anda direito, não anda para o lado deles, o lado torto, eles acabam dando um jeito do Papa. Deus queira que isso não aconteça, que Deus proteja o Papa Francisco, que nós vamos ter mudanças na Igreja Católica se ele continuar no papado. Pode ter certeza que isso realmente vai acontecer, Joaquim Lacerda. Você pode ter certeza disso. Não é fácil, não. Realmente não é fácil, não. Vai embora aí, meu irmão. Vai na Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina. Então, deixa eu falar aqui da Fundação. Eu ando bem indignado hoje e eu tenho minhas razões. E a Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina, estou meio cansado, é verdade. A Fátima, mostra ele aqui. Agora ele voltou, se endireitou. Ia pegar ele literalmente debaixo da bancada. Olha, a Fundação do Meio Ambiente, a tal de Fátima, apontou que dos 200 pontos de banho monitorados no litoral catarinense, 25 estão impróprios. Na região norte, de 58, 29, de 58 não, são 58, 26.
ou 28 impróprios, inclusive Itajaí, Balneário Camboriú, Bombinhas, enfim. Ainda segundo dados do relatório, 21 estão localizados em Floripa. Aqui do litoral norte, mais da metade das praias estão impróprias para banho. Que bom, né? Dos 54 pontos pesquisados, 28 foram reprovados. No Balneário Camboriú, que é o local mais desejado, dos 14 locais pesquisados, 7 estão sem indicação para banho. Banho só no chuveiro. Além disso, foram identificados 2 pontos em Itajaí também, a cidade das praias. 7 em Penha, terra do Beto Carreiro. 4 em Porto Belo. A água é considerada imprópria quando está excessivamente com bactérias de esgoto doméstico, podendo causar doenças de pele intestinais. Os famosos cloriformes fecais. Que é 25%, tá, dessa... Da pesquisa que foi feita. 25%. De 200 pontos que foram analisados. 25%. 25%. Pois é, mas eu acho bastante. 25%. Número... Na nossa região, na região norte, deu mais ou menos 50%. 50% que não dá, 50% que não dá, sinaliza o quê? Quer tomar banho? Toma banho em casa no chuveiro. É verdade. Que é mais garantido. Olha, já nós temos o nosso intervalo. Daqui a pouquinho vamos falar do Hamilton Daniel da Silva. Ele que é ex-funcionário do Beto Carreiro e está precisando trabalhar. Veio aqui, já esteve hoje de manhã, deixou um recado na rádio também para falar sobre isso, né? Temos ainda uma matéria sobre o abrigo, o segundo abrigo, aqui, só que dessa vez de Navegantes, que nós vamos estar mostrando hoje aqui. Ontem mostramos um que vai ser aí beneficiado aí com o trabalho, uma campanha da nossa emissora, e um especial falando da nossa emissora com o proprietário Martinho Cunha, que vai falar o porquê desse desafio. Voltamos logo após o intervalo, um instante só.